teremos agora o pessoal da Coordenadoria de Tecnologia e Informação, com o Edson Gardim e sua equipe. Boa tarde, Edson. Então, boa tarde a todos. É um prazer novamente estar reunidos com alguns já no último evento que teve entre docentes, alguns participaram. Então, para quem não me conhece, eu sou, pessoalmente, sou Edson Gardim. Alguns têm o contato só por e-mail, por WhatsApp. Então, é a primeira vez que estou vendo pessoalmente os seus rostos. Eu estou à frente da Coordenadoria de Tecnologia e Informação. A gente vai, eu e a equipe da Corte, vamos apresentar alguns pontos que a gente acha relevante. Não tem como a gente se aprofundar, porque são muitas áreas e muitas questões. Então, eu acho interessante nesse encontro, que já quero agradecer e parabenizar a ProRH pela iniciativa, acho muito válida, principalmente porque tem muitos docentes que é a primeira vez que estão à frente do departamento e a partir de agora vão ter um contato mais de perto com a área administrativa, e a administrativa tem algumas nuances, alguns processos que às vezes no dia a dia de sala de aula a gente não participa tão efetivamente. Então, o que a gente pensou aqui na Corte é só fazer um apanhado de alguns pontos que a gente tem notado que surgem bastante dúvidas dos docentes. Então, é um módulo do SGU mais específico, que surge bastante dúvidas, mas o que a gente quer deixar de mensagem, vai retornar isso no final da apresentação, não é que a gente vai passar como que você faz, necessariamente, mas como que se encontra a pessoa que sabe auxiliar, né? Então, é importante quanto saber, é saber a pessoa que pode nos ajudar. Então, eu vou passar agora a palavra para o Maurício. O Maurício é responsável pela área de suporte da Corte. A Corte, ela trabalha nos 3 camping, ela atua no campus de Irati, campus CDTEG, campus Santa Cruz, mas a coordenadoria fica aqui junto com a reitoria no campus Santa Cruz. Após a fala do Maurício, depois o Felipe vai falar, eu retorno à apresentação, daí a gente vai abrindo para perguntas, vocês podem perguntar, é uma conversa bem interativa, não o objetivo realmente é mostrar como que vocês podem chegar à Corte. A maioria de vocês já conhece os caminhos, porque já tem alguns anos na instituição, mas para quem ainda não sabe, às vezes os canais, os caminhos, então vai servir para isso, a apresentação. Então, vou passar agora para o Maurício para ele dar continuidade. Então, boa tarde a todos. O Edson já fez a apresentação inicial, né? E a ideia é bem essa mesmo. Muitos de vocês já têm contato com a gente, já solicitaram serviços, então a ideia aqui é mais ou menos dar um apanhado geral. E como vocês são... algumas informações talvez não sejam bem específicas para a chefia do departamento, vice-chefia, mas como vocês acabam sendo por estar na chefia, um hub de contato com os outros professores do departamento, talvez algumas informações sejam úteis até para repassar para os colegas, né, de que existe tal serviço, de que tem tal funcionalidade, aonde procurar tal recurso, né. Eu quero dar o parabéns a vocês por assumirem essa função, né, não é uma coisa fácil assumir uma chefia de departamento. A gente tem processos muito críticos dentro da instituição, uma chefia de departamento tem que se envolver com muita coisa, e a gente aqui, principalmente na área de suporte, a gente quer auxiliar vocês no que for possível, e a gente vai ficar à disposição para o que vocês precisarem. O canal mais comum de contato nosso é o sistema de ordem de serviço, mas também, se vocês precisarem um contato direto, podem entrar em contato com a gente. Depois eu posso passar até os canais que a gente tem.
A primeira coisa que a gente tem que falar para vocês é que a gente está mudando um pouco a política de TI dentro da instituição, por conta até de algumas coisas de legislação, de lei. Ano passado foi ativada a LGPD, né? Há muito tempo eles estavam empurrando com a barriga e tal, e ano passado foi aceito. Então, o que muda para a gente isso? A gente tem que ter mais cuidado com os dados, né? Com os dados que a gente divulga, principalmente dados sensíveis de acadêmicos, de professores, e por aí em diante. E até então a gente tem uma filosofia dentro da instituição que é um sistema informatizado, então quem mexe com isso é a informática, né? E não necessariamente quem é o gestor, quem conhece o que pode liberar ou não pode divulgar, é o setor gestor do módulo, né? Então, a gente está fazendo uma mudança de descentralização de gestão. Então, um caso bem típico, eu preciso de permissão para acessar a minha caixa postal acessar minha caixa do módulo de trâmite. A gente, às vezes, não sabe se você é do departamento mesmo, se você está com vínculo ativo e tal. Então, quem que é que mexe com o protocolo? O setor de protocolo. Então, a gente está colocando essa gerência para os setores, né, para que eles possam fazer essa administração dos recursos daquele módulo que eles atendem, né. Então, isso garante mais confiabilidade nos dados, né, e garante uma melhor gerência. Então, vocês vão ter um atendimento mais direto com o setor, que é o setor fim daquele módulo, né. Vocês também já estão acostumados com isso, né? Existe uma colcha de retalhos hoje dentro da instituição em relação a permissões de acesso. Eu quero senha para rede, eu quero senha pra... Às vezes, acaba confundindo um pouco de tantos logins que a gente tem, né? A gente tem intenção de tentar unificar o máximo que dá, né? Inclusive, a gente vai ver para frente o próprio módulo de eventos, ele está permitindo autenticação com SGU agora, né? Então, a gente está tentando convergir os logins numa coisa só, mas ainda tem muitas coisinhas diferentes, né? E às vezes acaba confundindo. Então, só vou dar uma passada aqui nesses 3 slides, para dar vocês só rememorar, né? Então, um primeiro login que você tem que ter na instituição é a conta de rede, né? Então, quando você vai utilizar computadores da instituição, quando você vai utilizar o serviço de impressão, a Wi-Fi da Unicentro e o acesso à internet mesmo, que se configura proxy, que o Edson pode falar melhor depois, mas isso até acho que vai cair mais na sequência, né? A gente está com um serviço novo aí. Então, tudo isso você autentica com a conta de rede. Essa conta de rede você ainda solicita via ordem de serviço para corte, né? Pode ser a chefia de departamento que solicita, secretaria de setor, né? Às vezes o cara não tem ainda a conta do SGU. Então, essa conta de rede serve para esses serviços. O sistema acadêmico, né, é o sistema mais antigo que eu acho que a gente está em funcionamento. Ele está desde 99 com a gente, já é um senhor de idade, já tem uma boa rodagem, tem as deficiências dele, né, por conta até do tempo de uso, né. Então, imagine, de 99 para cá, o que mudou de tecnologia, o que mudou de... Mas, assim, ainda dentro dessa ideia de descentralização, né, a gente está colocando a Proem e a Propesp no circuito. Então, eles vão gerenciar muita coisa. Então, se tem alguma questão mais específica em relação ao sistema acadêmico, eu preciso uma extração de dados dos alunos do meu departamento para uma análise de alguma coisa e tal, vocês podem recorrer diretamente para a Proem, né? A Proem vai fazer esse primeiro contato, né? Eles já têm algumas ferramentas para extração de dados. Se eles não tiverem, eles entram em contato com a gente daí para desenvolvimento. A gente tem 3 autenticações no Liceu, né? O docente online, que vocês já conhecem, né? O sistema
onde vocês cadastram notas e faltas. Essa matrícula, essa senha, vocês também já sabem, quem está gerenciando isso aí é o setor de conhecimento. Então, não precisa solicitar corte, não precisa solicitar PROEM, pode ir direto no Secretaria do Setor de Conhecimento e eles podem fazer esse cadastro, o ajuste de senha, o que precisar. Existe também o aluno online, né? O aluno online tem pré-graduação e pós-graduação. Você busca com a DIAP, né? Ele existe no aluno online, diferente do docente online, ele tem um recursinho de esqueci minha senha. Então, se os alunos, às vezes, perguntarem para vocês, eles podem tentar a recuperação de senha, se o cadastro deles estiver ok, eles conseguem recuperar no e-mail. Se eles não conseguirem, entre em contato com a DIAP. Existe uma versão desktop, eu acredito que vocês ainda estão utilizando nos departamentos, ela é instalada no computador, né? Uma versão que tem que ser no computador dentro da instituição. E esse login dessa versão desktop, por enquanto, ainda está com a gente, mas a gente está em conversa já para passar isso para a PROEM. Então, também eles vão gerenciar isso aí. O sistema de gestão universitária, né? A gente está com, na verdade, eu coloquei 2 versões ali, ó, SG1 e SG2, mas a gente tem 3 versões, né? Então, o sistema, o SG1 nasceu numa versão desktop, então algumas coisas você ainda tem aquele módulozinho instalado no computador e tal, né? Com o tempo a gente deve migrar para versões online. E o login, tanto da 1 quanto a 2, é o mesmo login, né? Vocês estão vendo do ladinho aí a tela, as 2 telas de login, é o mesmo login, né? Você fez o login para um, funciona para outro. Ainda a gente está gerenciando isso aí, né? Esse é um módulo que a gente faz o cadastro de senha, né? O professor novo no departamento, a gente sugere até que venha uma ordem de serviço de vocês, porque vocês têm mais conhecimento. Esse é um professor novo mesmo. Se o professor vier direto para a gente tem que ligar para a RH, tem que confirmar com vocês, tem que ter uma confirmação. Então, se tiver um professor novo, vocês podem fazer o pedido de criação de usuário para ele. A permissão nos módulos, uma permissão é para acesso ao SGU. E aí você tem alguns módulos que têm permissões específicas. Solicitação de material, trâmite de documentos, né, financeiro. Então, a permissão nos módulos, a gente está fazendo essa migração para o setor competente. O trâmite é o que está sendo mais requisitado, né? O trâmite, então, você pode fazer uma solicitação direto para o setor de protocolo através da ordem de serviço também, né? Financeiro também, você pode pedir direto para o financeiro e assim por diante. O demonstrativo de pagamento é uma senha à parte. Então, além da senha que você entra no SGU, quando você entra no demonstrativo de pagamento, ele pede uma senha auxiliar. Essa senha auxiliar vocês procuram junto com a RH. Né? O RH está gerenciando essa senha de pagamento. Um detalhe também que às vezes vem muita ordem de serviço para a gente é a recuperação de senha. Esqueci minha senha do SGU e tal, né? Só para destacar na imagem ali do lado, vocês podem ver que tanto no SGU a versão 1 e a versão 2, eles têm um botãozinho de recuperar senha ou esquecer senha, né? Às vezes vocês não precisam solicitar para a gente. Vocês podem instruir até os professores a recuperação de senha via sistema, que é bem mais rápido que você ter que abrir uma ordem de serviço e pedir uma nova senha para a gente. E também uma coisa que é importante vocês manterem uma senha, um cadastro bem atualizado, que essas credenciais que são utilizadas no SGU, a gente está utilizando também para autenticação do café da RNP. Essa autenticação do café, vocês usam mais corriqueiramente lá no sistema, no portal do Periódicos da CAPES, né? Então, existe lá no portal do Periódicos acesso ao café, que te dá um acesso a uma parte mais restrita do site, né? Então, vocês usam as mesmas credenciais do SGU. Também existem mais
senhas em relação ao sistema de eventos, né? O sistema de eventos é um sistema de autocadastro. E, então, o que é isso? A pessoa mesmo vai lá e cadastra o seu usuário, né? Então, às vezes a pessoa confunde um pouco isso. Tem 2 botões ali, um é login e outro é cadastro. E às vezes a pessoa faz o cadastro a primeira vez, vai entrar na segunda e clica no cadastro de novo. Aí ele acusa erro. E agora também é possível autenticar no sistema de eventos com as credenciais do SGU. Né? Isso é uma atualização mais recente. Uma coisa que eu queria destacar para vocês trabalham, geralmente vocês utilizam esse sistema de eventos. A gente faz um destaque aqui em relação ao atendimento do evento em si. A gente faz o atendimento aos gestores do evento. Agora, a gente não tem capacidade técnica não tem capacidade de recursos humanos para atender participantes de eventos. Então, assim, é uma coisa que a gente reforça muito, assim, se vocês forem trabalhar com eventos pedagógicos no sistema de eventos, quem for o gestor do evento, faça esse primeiro atendimento ao participante, né? E aí, se for um caso que não sabe, né, aí entra em contato com a gente, porque aí você adquire know-how até do que é o problema, é uma situação que às vezes se repete com os participantes, né? Existe também uma outra senha, que é a senha do PIN telefônico, que é para você fazer ligações externas. Então, esse PIN telefônico é um código de 6 dígitos, né? Se você for fazer ligação para ramal não precisa, mas se você for utilizar os telefones da instituição, precisa essa senha. Então, você vai digitar o asterisco 0 ou asterisco 7, digita essa senha numérica de 6 dígitos, ele habilita teu ramal telefônico para fazer ligação externa. Esse pedido também você faz via ordem de serviço e faz diretamente para a gente. Né? É necessário que vocês tenham antes, se você não pediu ainda, uma conta da SGU. E também um destaque que eu quero fazer para vocês aqui, não repassem, instruam até não repassar essa senha para outras pessoas. Hoje ainda a gente não está fazendo a tarifação, mas a gente está em processo de renovação do contrato, possivelmente a gente vai fazer vai conversar para fazer essa identificação de chamadas aí, né? Hoje a gente consegue identificar pelo asterisco 0 e a senha que você fez a ligação, mas está no modo genérico. Para frente a gente quer fazer essa identificação de ligações pessoais e ligações profissionais, né? Se alguém utilizar a tua senha, vai acabar, às vezes, utilizando o pessoal e vai cair no débito em conta para você aí, no futuro. Né? Então, não transfira essa senha. Aqui também a questão do Google Workspace, que é o antigo G Suite, né? Hoje vocês pedem muito para a gente e-mail da instituição, e-mail alguma coisa, @unicentro.br, por conta de utilizar o Meet, por conta de gravar as reuniões, né? Mas, assim, a gente tem muitos outros recursos que, às vezes, são subutilizados. A gente indica que você tenha um e-mail da instituição, por alguns motivos. Primeiro, a identificação visual, né? É diferente você colocar, por exemplo, professor.unicentro@gmail.com do que você colocar professor@unicentro.br, né? É uma identificação mais da instituição. Então, a gente sugere fortemente que vocês utilizem ele como e-mail profissional, né? Ele te facilita algumas coisas em relação a outros recursos, eu não vou detalhar aqui, né? Mas existe a questão do Google Drive, né? Um armazenamento. Além do Google Drive pessoal, que você tem com senha conta, você tem uma opção, uma possibilidade de criar um Drive compartilhado. Então, vocês trabalham muito com arquivos nos departamentos, né? Vou abrir lá o editor de texto, lá o LibreOffice, vou fazer um documento e tal. Existe a possibilidade de fazer direto no Drive, né? E você pode criar esse Drive compartilhado com, por exemplo, o departamento, lá, DPED, Delete, Detour, né? Então, você pode criar um Drive compartilhado, colocar outras pessoas ali, e esses documentos ficarem coletivos, né? A hora que você sair do departamento, o outro chefe só assume ali o Drive no teu lugar. Aí eu acredito que vocês estejam utilizando bastante o Meet também, né?
Também tem um vínculo aí com o YouTube. E tem uma questão de grupos que eu queria falar para vocês. Vem muitos pedidos para a gente em relação a criar. Eu quero criar um e-mail Detour, por exemplo, né? Não é que o Detour está fazendo. Detour@unicentro.br. Aí a gente não cria por uma política do Google, não uma política nossa. A gente não cria e-mails, caixas de e-mails para setores, departamentos, o que seja. A gente cria grupos aí, né? Então, a gente precisa de uma conta de alguém dentro do setor, né, que seja @unicentro.br, a gente cria um grupo e as pessoas gerenciam esse grupo. Pode ficar só ela no grupo, pode colocar outras pessoas aí, né? E assim, eu sugiro também que vocês explorem outros recursos aí, agenda, criar uma reunião do Meet pela agenda. A gente vê muito, por exemplo, reunião dos conselhos ali. Tem um grupo de WhatsApp, olha, confirme que vão participar na reunião do conselho, né? Existem alguns recursos no Google Workspace que você poderia criar a reunião ali na própria agenda. Se todos tivessem conta @gmail ou @unicentro, a confirmação viria já pela pessoa. A pessoa diria um sim lá no e-mail que ela recebesse, aí já saberia direto lá, esses aqui confirmar, né? Então, existem alguns recursos interessantes, talvez seja bom, assim, a gente sugere que vocês venham explorar, se tiverem alguma dúvida, podem contatar a gente. E aqui, só para descrever outras ações que a gente tem também, alguns vocês já tiveram contato aí, né? Então, revistas eletrônicas, que é o Revistas do Unicentro BR, né? Quem está de gestor desse sistema é a editora. A gente tem, até ano passado, começo desse ano, a gente estava auxiliando nas transmissões online, então auxiliou em transmissões de bancas, de concursos, de formaturas, de eventos maiores, né? E agora a gente, como já é uma tecnologia adquirida, a gente está repassando isso para a Cork e para o MEAD, né? Que é a coordenadora de comunicação ali, né? A questão de sites também, né? Hoje a gente gerencia o aplicativo que a gente utiliza é o WordPress, mas quem está criando os sites é a Cork. A gente gerencia o ambiente, né? Então, se vocês, por exemplo, têm o site do departamento lá, é bom até vocês verem se está atualizado esse site, está ok, né? Vocês podem entrar em contato através do sistema de ordem de serviço lá com a Cork, né? Se vocês quiserem atualizar o site, dar uma revisada, criar um novo site. E aí, se for o caso, eles, dependendo da demanda, eles pedem para a gente alguma coisinha. A gente também trabalhou nas eleições, vocês viram que as duas últimas eleições, a última eleição para departamentos e conselhos foi totalmente online, né? O Felipe vai falar na sequência, foi um sistema desenvolvido ali pela nossa diretoria de sistemas, mas a gente atuou como equipe de apoio em todo o processo, geração de papelaria, os processos pré e pós, né, também, a geração da planilha de apuração, né. A gente também tem, dentro do setor, um trabalho de armazenamento de arquivos e file server. A gente atua também com backups institucionais e também na gestão do IDP Café, né, que a gente já falou antes, que é a autenticação lá para o portal periódico para os serviços da RNP. E da minha parte é isso. Eu vou deixar agora, vou passar a palavra para o Felipe, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem escrever no chat ali ou perguntar ao final. A Márcia, não sei se a Márcia está moderando essas perguntas, mas aí eu fico à disposição, ok? Beleza aí, Felipe? Boa tarde a todos. Me chamo Felipe, eu sou diretor de sistemas de informática. E, então, o Maurício já colocou alguns pontos que a gente trabalha dentro da universidade, né? O principal, acho que mais utilizado até então era a ordem de serviço, mas agora a maior novidade é o que a gente está desde o início da pandemia aí, trabalhando é o protocolo online, né? Então, a gente conseguiu implantar esse sistema mesmo nesse período
bem conturbado que a gente estava passando. Então, outras coisas. Aqui eu não coloquei o nome administrativo, que são algumas coisas que os sistemas que a gente produz ali dentro da diretoria trabalham com a administração da universidade. Então, seria o protocolo online, né? Consulta de ramais, que normalmente é utilizado via ainda aquele papel, ainda vocês podem utilizar dentro da SGU com buscas, você pode buscar por cargo, pode até pela placa de um automóvel, você consegue, desde que esteja atualizado por todo mundo, né? Você consegue fazer essas buscas dentro do SGU de forma bem rápida e dinâmica. Então, hoje também todos os atos oficiais que são emitidos dentro da universidade estão nas nossas buscas, inclusive com busca textual dentro do arquivo. Então, se você quer uma palavra-chave lá, você pode utilizar a nossa busca de atos oficiais e de trâmite também, com palavras-chave que ele busca dentro de todo o arquivo. E também de certificados, a gente tem todas as bases de certificação. Também temos na parte administrativa toda a parte de pedidos de diária, né? Se o professor for viajar, alguma coisa, pedido e aprovação de veículos, esses estão ainda, o Maurício falou ali de que a gente tem 3 versões do SGU. A primeira, ela foi concebida em 2003, a primeira versão do SGU, que foi desenvolvida em Delphi, e agora a gente tem, a partir de 2010, todo o desenvolvimento já é tudo voltado para a web. Então, por exemplo, pedido de diária ainda está no SGU 1, veículos está no SGU 1, e materiais, por exemplo, é aquele módulo instalado que o Maurício comentou com vocês, que você tem que instalar na máquina e fazer o pedido dos materiais de escritório lá para o almoxerifado. Pode passar, Maurício. Então, na parte de ensino, a gente atua juntamente faz algumas ligações com o Liceu, né, o sistema acadêmico da universidade, e faz, por exemplo, faz o plano de disciplina, de atividades docentes. A gente faz toda a importação do Liceu para o SGU, para montar o plano de atividades docentes, que, na verdade, daí já é ratificado e certificado pelo departamento e pelo setor, né? E também a parte de planos de ensino. Toda essa parte está sendo gerida dentro do SGU, pelo setor e na verdade, pela Proem também. Daí, na parte hoje em dia, que mais a parte que os departamentos estão utilizando, que é a parte do trâmite de documentos. Eu acredito que a maioria de vocês já participou numa reunião com a PROEC, onde o Moisés, nosso colaborador, trabalha junto com a gente lá, fez a apresentação do trâmite de documentos, que é o módulo que entrou junto com o protocolo online, onde você pode fazer a distribuição de processos para relato e voto e fazer as reuniões departamentais com presença, com toda essa parte dentro do SGU, inclusive podendo fazer de forma remota agora nessa época nossa de pandemia. Esses vídeos eu não vou passar agora, porque são 2 vídeos mais ou menos demorados, dá uns 35, 40 minutos, os 2, porém, eles estão na nossa página do YouTube, lá da Corte, da Corte Geral, e vocês podem pesquisar lá o canal da Corte ou
digitar esse endereço aqui, ou a gente pode passar esse endereço para vocês. Então, tá aqui esses 2 vídeos, eles são bem detalhados no quesito de construção da reunião, distribuição a partir lá do trâmite de documentos, distribuição para CONDEP, toda essa parte tá tudo explicadinho nesse vídeo, e mesmo assim, a gente pode ainda estar auxiliando os professores por WhatsApp ou por e-mail, por ordem de serviço. Eu passei aqui, eu vi que estão pedindo os links, eu passei aqui no chat os 2 links dos 2 vídeos que tem a apresentação das reuniões e distribuição dos processos. Fora isso, na verdade, a gente atua na diretoria com a desenvolvimento da maioria dos softwares que tem hoje dentro da instituição. Claro, alguns eu não citei por não ser, às vezes, da nossa pauta da reunião, mas em qualquer desenvolvimento novo que a gente tem aqui dentro da universidade, sai aqui pela corte, pela diretoria de sistemas. Obrigado. Felipe, aqui é a professora Luciana, eu levantei a mão, não sei se eu posso fazer uma perguntinha rápida. Felipe, nós estamos aprendendo, né, a assistir aos vídeos, aí a montagem, né, das reuniões, tem sido muito interessante, e uma dúvida que surgiu nesse sistema novo do protocolo online, que eu percebi que ainda não tem outra forma. Por exemplo, um professor do meu departamento, ele abre um protocolo para me pedir uma cópia de uma ata, entende? Né? Ou qualquer outra coisa, qualquer outra cópia de outro material. Aí eu percebi que, para eu responder, eu não consigo responder a pessoa, então eu tenho que trazer esse protocolo para dentro do CONDEP, e daí, para responder, eu tenho que selecionar como se ele fosse conselheiro mesmo ali, né, como se ele fosse relatar um processo, mas não é um caso de relato de processo, entende? É uma tramitação, assim, de algo que ele nos pediu, né, assim, oficializado. Então, eu queria saber se tem jeito da gente responder, né, um professor assim, sem ter que passar pelo CONDEP para enviar de volta para esse professor. Deixa eu ver, veio alguma resposta aqui no chat, será que é relacionado? Ah, não tem nada a ver, desculpa. Então, na verdade, isso é uma demanda já que surgiu realmente durante quando a gente colocou o sistema a funcionar em operação, mas a gente ainda não tem essa possibilidade. Porém, na verdade, assim, a partir do momento que você cria um protocolo, você ganha uma senha de acesso que dá acesso ao inteiro teor dele, né? Então, por exemplo, se você lá no departamento responder, despachá-lo, mesmo que seja para o arquivo, tá? E anexar o que, por exemplo, ele quer o pedido de alguma coisa e quer alguma resposta, ou você pode despachar no texto, ou anexar arquivos, tá? E esse protocolo, ele acaba que o professor vai ter acesso, porque ele é o solicitante, ele vai ter acesso lá pela página de consulta, de trâmite, ele vai ter acesso a todos esses dados que você colocou dentro do processo, tá? Então, você poderia, por exemplo, chegou para o departamento, ele pediu alguma coisa, você anexa o que ele pediu e manda para o arquivo, tá? Isso eu queria saber. Então, eu anexei, por exemplo, isso na verdade é um fato real, eu anexei a cópia da ata que ele pediu e mandei para ele, e agora o processo está lá, eu fui montar a primeira reunião, o processo, né, foi puxado para a reunião, daí o Moisés me ajudou a tirar, então, eu não preciso da ciência dele que ele
que ele está ali com o arquivo que ele pediu, eu posso já mandar para o arquivo para encerrar esse processo, ou eu ainda teria que ter uma outra devolutiva dele dizendo ali, despachando, recebi a cópia, pode arquivar? Isso a gente está trabalhando para acontecer dessa forma, que é a forma mais correta, né? De você ter uma devolutiva dele. Por enquanto, está sendo utilizado dessa maneira. No caso dele não estar contente, ele vai acabar ainda abrindo outro protocolo, a gente resgata do arquivo e pode até pensar o processo no outro para ter um certo histórico do que está acontecendo, né? Mas essa funcionalidade, ela já está pensada no sistema, a única coisa que a gente não pôs no ar ainda, não está 100% desenvolvida, testada e desenvolvida. Mas vai ter o retorno para o proponente, sim. Inclusive, muita gente a gente que institucionalmente é ainda mais fácil, mas algumas pessoas externas, realmente fica complexo você retornar para a pessoa. Porque daí ela não está ali no hall de conselheiros, né? Não vou conseguir escolher o nome dessa pessoa. Verdade. Mas já está em desenvolvimento, sim. Tá bom, Felipe, muito obrigada. A minha dúvida é, na verdade, assim, quando a gente, na verdade, são duas situações. Uma, eu queria tirar a dúvida, nós tivemos duas situações de alunas que solicitaram prova em segunda chamada, e eu não recebi nenhuma das duas solicitações, daí o professor sabia que a aluna tinha pedido, e eu tive que mandar um e-mail para localizar esse protocolo, para daí saber que a professora poder responder a data e essas questões. Então, como que funciona essa questão? Qual que é o caminho, né, que um processo, por exemplo, de pedido de segunda chamada, ele segue, para a gente poder entender como é que funciona e aguardar esse processo, para poder responder e tudo mais. Foram dois pedidos de prova em segunda chamada que simplesmente não chegou para mim, depois que eu corri atrás por e-mail, que a professora perguntou, você entendeu? Então, uma coisa assim, ficou perdida e eu não consegui entender, porque eu queria só entender o caminho para poder até explicar para os meus professores e entender como que isso acontece. E a segunda situação, eu tinha, acho que até solicitado por ordem de serviço, se não me engano, ou por e-mail, não me recordo agora, e como eu não tive retorno, eu queria ver se isso é possível ou não, porque, por exemplo, na nossa caixa de entrada, agora em outubro, que a gente teve aqueles pedidos de plano de reposição de atividade, então foram muitos alunos que pediram, e tudo isso fica lá na caixa de entrada. Então, às vezes, vem algum processo que a gente recebe, que é intermediário de data, ele vai lá para o meio, e eu tenho que toda vez percorrer todo esse monte de páginas, que eu tenho cerca de 8 páginas, para poder localizar se tem alguma coisa que eu dei ok, né, para a caixa de itens alocados, mas que está no meio daquele monte de coisa. Então, o que eu tinha pedido, se não era possível, a gente criar, por exemplo, uma pasta onde eu coloco todos esses planos de reposição de atividade numa pasta. Eu recebi eles e no itens alocados, eu coloco eles numa pasta, que aí eu sei que se eu precisar consultar, eu vou lá nessa pasta e consulto as informações do plano de reposição. E desafoga a minha caixa de entrada de itens alocados, que está lotada de coisa. A mesma coisa, por exemplo, os projetos, os pedidos de intenção de pesquisa de TCC, eles ficam um ano lá esperando o aluno defender para eu colocar a ata e dar despacho nesse processo. Então, tudo isso fica lotando meus itens alocados e fica difícil o manuseio e você trabalhar com esse monte de informação, com os processos que vão entrando no meio de tudo isso. Existe uma possibilidade de administrar isso de uma outra forma para tornar mais ágil, mais fácil a localização dos processos que vão entrando? Eu queria ver o que você poderia dizer nesse sentido. Tá. Respondendo a primeira pergunta. Os processos hoje, todo processo entra na universidade, desde que os processos internos, né, que são de docentes, agentes universitários, ele entra de acordo com a sua lotação. Então, por exemplo, se você está lotado em Irati, ele vai entrar como Irati, vai iniciar, ele vai lá para a caixa do protocolo de Irati. No protocolo,
eles têm um termo que chama autuação. Enquanto essa autuação não ocorre, esse processo ele não existe ainda dentro do nosso protocolo. Dentro desse processo, eles precisam fazer o primeiro despacho, que seria após a autuação, eles informarem para onde vai esse processo. O que pode ter acontecido é até por o sistema ser novo, alguma coisa assim, um estagiário ou mesmo um funcionário que estava novo no sistema, ele não criou esse despacho e acabou não indo para sua caixa. É isso que pode ter acontecido. E outro caso que pode acontecer é quando esse pedido envolve pagamento, tá? Se ele envolve taxa de protocolo, então a pessoa pede, quando autua, ele gera um boleto dentro do nosso sistema automaticamente. E esse boleto, se ele não for pago, o processo ele não dá continuidade. Então ele morre no vencimento do boleto, ele acaba por não existir mais, entende? Então são as duas possibilidades que podem ter ocorrido. Quanto à organização da caixa de entrada, a gente já recebeu algumas sugestões, inclusive foi feito recentemente até uma divisão por data, que realmente tem caixas de itens alocados que são bem extensas. Essa parte de criar um agrupador eu achei até interessante da sugestão da professora. A gente pode sim estudar alguma coisa para facilitar essa utilização, uma vez que a gente como desenvolvedores acaba que a caixa da DIRSINF não é uma caixa que a gente utiliza muito, né? Então esse feedback que é importante a gente ter justamente para melhorar essa atividade para vocês que utilizam bastante esse sistema. Pode deixar que eu já anotei essa sugestão e repasso um feedback do que a gente pode fazer. Obrigado, Felipe. Então, dando continuidade, tem mais um item que a gente recebe bastante demanda aqui na Corte, que diz respeito ao Moodle. Então, surgem bastante dúvidas, principalmente de chefes de departamentos, chefes de setores. Então, eu elenquei as principais dúvidas que sempre surgem. Então, todos vocês já utilizam o Moodle, o objetivo não é falar da ferramenta em si, mas sim de algumas dúvidas em relação à ferramenta que ocorre. Então, a primeira delas, como que eu tenho acesso ao Moodle? Principalmente alunos ingressantes e professores recém-contratados. O aluno sempre vai acessar com o RA, tanto para login quanto a senha. Então, o primeiro acesso dele é o próprio RA. A partir do primeiro acesso, ele altera a senha dele para a senha que ele desejar. Mesma coisa o docente. Então, teve um caso, até o Queiroga perguntou, pediu para criação numa conta para um professor recém-contratado. Ele até respondia para ele, quem é recém-contratado, ele vai ter uma matrícula. E automaticamente, quando é atribuído disciplina lá no sistema de controle acadêmico, é criado lá no Moodle um perfil com a matrícula dele, com aquela matrícula, o login dele vai ser matrícula, e a senha também é a matrícula. E ele já pode utilizar. Então, foi criada a disciplina no liceu, atribuída ao professor, criado turma e atribuído, automaticamente, em até 24 horas, vai aparecer o acesso para ele. Então, ele já pode acessar. Uma segunda dúvida eu alterei no sistema de controle acadêmico uma matrícula, eu excluí ou acrescentei, ou o aluno trancou a matrícula. Então, automaticamente, toda madrugada ocorre isso, toda alteração feita no liceu, trancamento de aluno, por exemplo, ele vai ser sincronizado com o Moodle. Então,
Um aluno pediu trancamento do curso hoje, então amanhã ele não vai mais ter acesso àquelas disciplinas que ele pediu trancamento. No nosso caso, o trancamento ocorre de curso, né? Não ocorre em trancamento de disciplina. Né? Mas ele faz isso, ele vai desabilitar o acesso a todas as disciplinas que ele tinha acesso, e vai aparecer lá no status, se for lá na lista de participantes do Moodle, vai aparecer como suspenso. Então, suspenso quer dizer que ele não mais tem matrícula ativa para aquela disciplina. Por que aparece como suspenso? E não apenas tira ele daquela lista? Ele aparece como suspenso porque, vamos supor que o aluno cursou metade da disciplina. Então, ele teve atividades na disciplina, ele enviou trabalhos na disciplina. Se a gente pegasse e excluísse ele da disciplina, a gente ia perder todo esse histórico que ele fez na disciplina. Ele não concluiu a disciplina, mas ele fez parte da disciplina. Então, por isso que fica como suspenso, para a gente saber o que o aluno fez. A partir do momento que ele é suspenso, ele não tem mais acesso, mas fica registrado as atividades dele. Uma terceira dúvida, somente os professores e acadêmicos estão vinculados às turmas no sistema de controle acadêmico podem ter acesso à mesma? Sim. Por quê? Existem alguns casos em que o professor quer queria compartilhar a disciplina dele com outro professor, mas aquele professor não era responsável pela disciplina. Então, não pode mais fazer isso. Quem tem acesso à disciplina é somente o professor. Isso daí foi uma solicitação da Proem, dos DIAPs, para que ocorresse dessa forma, inclusive para evitar processos na justiça e processos internos, como já ocorreu no passado. Então, o que acontece? Por exemplo, o professor X é responsável por uma disciplina, mas por algum motivo aquela disciplina, semana que vem, vai ser atribuída a um professor Y, não é mais ele, houve uma mudança de professor de disciplina. Então, aquele professor X não vai mais ter acesso à disciplina. Quem vai ter acesso é somente o professor Y. Então, era um pedido sistemático que não queriam mais que tivesse acesso. E mesma coisa para aluno. Se o aluno perdeu o acesso à disciplina, por exemplo, pediu o trancamento e não mais tem acesso, não vai mais poder acessar a disciplina. Por que o aluno também não pode acessar? Imagina a situação, o aluno estava matriculado, perdeu o trancamento de curso e o acesso dele no Moodle continuava. Então, aconteceu no passado situações em que o aluno entrou na justiça, não mais sendo matriculado na disciplina e pediu a aprovação naquela disciplina porque ele tinha acesso à disciplina no Moodle. Então, é por isso que é feita essa sincronização. O que está no sistema acadêmico é o que está no Moodle, com delay aí de, no máximo, 24 horas. Pode passar, Maurício, para a próxima. Outra dúvida, o processo de sincronização de docentes e acadêmicos depende do correto cadastro do e-mail no sistema acadêmico. Então, acontecia o setor, o DIAP, cadastrar aluno e esquecer de colocar lá no campo e-mail o e-mail da pessoa. Então, se o aluno não tiver com o e-mail cadastrado no sistema de controle acadêmico, ele não vai ser importado para o Moodle. Por quê? Porque o e-mail é algo que o Moodle precisa. Sem e-mail, ninguém consegue acessar o Moodle. Então, tem que ter esse e-mail. Isso é um problema recorrente, que cadastrava o aluno, ele não tinha e-mail. Então, tem que colocar o e-mail sempre, senão ele não é importado para o Moodle. O item 5 e 6, que eu já falei, que o aluno que pede cancelamento da matrícula vai ficar com o status suspenso na lista de participantes. E quando ocorre mudança de docente na disciplina, o docente anterior fica com status suspenso naquela disciplina. Isso só ocorre para graduação. Para pós ainda não está ocorrendo. Então,
somente para as disciplinas, para as turmas e alunos e professores de graduação que ocorre, vai aparecer status suspenso. A gente vai implantar na sequência para a pós-graduação também, mas a pós-graduação é um cenário um pouco à parte da graduação. O controle, a forma que ela trabalha é um pouco diferente. Mas hoje está valendo isso para graduação. Então, seriam as dúvidas que mais ocorrem, esse apanhado de dúvidas que a gente recebe bastante do Moodle. Alguém quer perguntar algo a respeito do Moodle? Vocês já estão bem acostumados a trabalhar com a ferramenta, né? Então, não tem tantas dúvidas. Principalmente com o ano de pandemia, de uso intenso, quem tinha dúvida teve que sanar essas dúvidas rapidamente, né? Tem aqui uma dúvida, deixa eu ver aqui no chat. Não podemos colocar, a dúvida não podemos colocar o monitor no Moodle. Para cursos de graduação, não pode ser colocado. Por que não pode? Porque a Proem pediu que fosse dessa forma. Por quê? Porque o monitor é uma pessoa que ela tem que passar por um processo de seleção e está no programa de monitoria. Mesmo que a monitoria seja voluntária, a Proem tem que saber quem que são os monitores. Então, sai edital com vagas para monitoria, quem escolhido para ser monitor, então a Proem vai nos solicitar essa inclusão. Então, vocês têm um aluno X que ele vai ser monitor de uma disciplina. O que vocês fazem? Pede para a Proem que quer inserir o monitor na disciplina do Moodle. Daí a Proem verifica se é um monitor que está regular no programa de monitoria, e eles vão pedir para nós e vai ser adicionado. Tranquilo? De nada. Então, como que vocês fazem? Claro que vocês não vão saber todos os caminhos, não vão lembrar, mas a gente pode deixar essa apresentação com a Márcia e ela disponibilizar para vocês no grupo. E vocês podem entrar em contato com a gente por alguns canais. O contato mais, vamos dizer, formal é a ordem de serviço. Então, vocês estão com uma dúvida, abram a ordem de serviço. Lembrando que cada um vai abrir a ordem no campus que está alocado. Quem é de Irati, só vai aparecer a opção para abrir ordem de serviço na corte de Irati, quem é do CDTEG, corte CDTEG, Santa Cruz, corte Santa Cruz. Isso não quer dizer que a corte de lá, embora a corte seja uma só, mas não é a equipe da corte que está no campus, necessariamente, que vai atender. Então, vocês abriram uma ordem de serviço que estão com X problema. O primeiro atendimento é no campus. Eles vão verificar e vão resolver. Não, eu não consigo resolver porque exige uma interação, um conhecimento, algo que não é específico do campus. Então, eles vão pegar aquela ordem e a corte do campus vai direcionar para a reitoria aqui, para a corte no campus Santa Cruz. Então, não se preocupe que não aparece. Eu quero falar com o Felipe, mas eu sou do campus do CDTEG e não tem como eu abrir para o Felipe a ordem. Não tem problema. Vocês abrem, corte do campus que você está, será feita a primeira avaliação e será encaminhada por responsável, seja ele em qual campus for. A gente tem também um site que se chama wiki.unicentro.br, é um site que tem alguns tutoriais, tem dúvidas não, né? Tem as respostas das dúvidas, tem alguns procedimentos que são úteis, que a gente foi elencando e colocando aí ao longo do tempo. Então, vocês podem acessar esse wiki.unicentro.br. Tem também as mídias sociais, que é o Facebook,
e tem um específico da Corte, Unicentro Corte, e tem da Unicentro, que daí é a Unicentro como um todo. E tem o YouTube, que é um canal que a gente coloca alguns tutoriais, manuais da Corte. Por exemplo, aqueles 2 que são os tutoriais para o módulo de reuniões. Então, estão lá no canal do YouTube da Corte. E também tem o canal mais tradicional de contato, que é o telefone. Santa Cruz, ramal 1030, 1031, CDTAG 8124 e Irati 3071. Então, essas seriam as formas principais de contato. E no Moodle ainda tem vocês podem clicar lá no e-mail moodle@unicentro.br, que também ele cai para nós. Edson, só deixa eu dar só reforçar um pouquinho ali na questão da ordem de serviço. Se vocês, o que acontece em algumas vezes é que a pessoa tem dúvida de quem que vai atender, tá? Então, se você tem dúvida, deixa em branco, né? Tem lá o campinho, Irati, eu acho que eles já deixam bloqueado, né? Aqui, Santa Cruz CDTAG, ele é aberto para escolher atendente. Às vezes, se é o atendente que já te atendeu uma vez antes, você já escolhe ali. Agora, se tem dúvida quem seria o atendente, deixa em branco, que a hora que cair no sistema, a gente faz a gestão, faz o direcionamento daí. Então, seria, pessoal, da nossa parte, seria essa apresentação. É claro, foi bastante rápido e eu sei que surgem muitas dúvidas, eu poderia ficar o dia inteiro aí conversando, mas em caso de dúvida, tem esses canais de comunicação, a gente está sempre disponível para tentar resolver os problemas. É claro, existem problemas que não dependem só da boa vontade, né? Na área de tecnologia, a resolução dos problemas normalmente estão vinculados com dinheiro. É uma área que demanda muito dinheiro para a gente poder implantar. Então, tudo em tecnologia, tudo é muito caro. E nem sempre a resolução dos problemas se resolve só com alteração do sistema. Sim, tem que ser adquirido equipamentos, sendo feito investimentos, e vocês sabem muito bem que nos últimos anos a gente tem sofrido bastante essa questão de investimentos. A gente tem feito, e desde o ano passado está tentando, junto com a reitoria, e está sendo bastante ouvido, a gente tem implementar novas alternativas, novos sistemas, aquisição, mas sempre esbarra no financeiro. Mas estamos disponíveis aí para qualquer dúvida. Então, agradeço a oportunidade, agradeço a Márcia e a ProRH pela oportunidade, e qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Edson, parece-me que a professora Luciana ainda tem uma questão. Professora Luciana, por favor. Na verdade, é mais para agradecer, Márcia, porque o Edson tem nos socorrido desde que a gente assumiu, né, e muitas das dúvidas que ele colocou ali, eu me enxerguei sendo uma das pessoinhas que escreve diariamente para o Edson. Então, agradecer todo o atendimento, né, toda a prontidão que toda a equipe tem, né, disponibilizado para nós nesse início, né, aprendendo tudo e, enfim, pela paciência também. Bom, era só isso. Obrigada. Eu que agradeço, Luciana, e eu pessoalmente fico muito feliz quando a gente consegue poder ajudar. Então, todos somos servidores públicos, e servidor tem que servir, né? Servir a comunidade e servir aos pares também. Muito obrigada. Sebastião, por favor, levantou a mão. Na verdade, assim, é mais um pedido para quando as atividades voltarem, né, presenciais, nós sabemos que nós vamos ter um número bem grande de chamados, então a gente conta também um pouco com a compreensão, né, de quando retornar essas atividades presenciais, né, a nossa equipe é uma equipe reduzida e nós vamos ter algumas dificuldades em relação a tempo de atendimento, né, só para todos os colegas aí ficarem cientes, né, de que a gente vai tentar atender na medida do possível, mas pode ser que algumas coisas
demore um pouquinho mais do que o normal, né? Só essa observação que eu gostaria de fazer. Muito bem, mais alguma questão, pessoal? Hein? Aproveitem os meninos que valem ouro, ainda mais nesses tempos de pandemia, né? Eu acho que é a equipe mais requisitada, né? Ultimamente, em função das nossas novas tecnologias, e a gente teve que ser realmente muito requisitados, e estão sendo ainda, né? O Felipe comentava do protocolo, é uma inovação tremenda, e acho que veio para ficar, né, Felipe? O protocolo agora online provavelmente ficará, né? Então, a gente avança e aprende também na pandemia, tá certo? Agradecemos imensamente a participação do pessoal da corte, o Edson, né, o Maurício, o Felipe, vi que o Alexandre estava ali também, o Sebastião. Muito obrigada pela participação, pela parceria de sempre, meninos. Fiquem bem, grande abraço.